Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a liminar que o Vasco obteve na justiça ali, né? Enfim, uma coisa que tá dando o que falar, né? O Vasco consegue suspender ali todas as execuções por 30 dias. Enfim, a diretoria está tentando explicar, é um assunto difícil de entender, mas a gente vai colocar aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Porque temos mais uma vaga já garantida no Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores. Então o G6 vai virar G7. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai falar também sobre o Matheus Carvalho, né, que foi julgado pelo STJD. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, começo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, e se você trabalhou de carteira assinada e quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp deles, e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, tamo junto, o link tá aqui na descrição. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre o Matheus Carvalho, né, o Matheus Cocão, que foi destaque, né, na última partida, ao lado de Dimitri Payet, foi o melhor jogador do Vasco em campo, né, uma partidaça do Matheus Carvalho contra o Bahia. E o atleta Matheus Carvalho foi punido pelo STJD com um jogo, por conta de uma advertência, né, mas a expulsão dele contra o Cruzeiro, naquele jogo contra o Cruzeiro. Mas esse jogo já foi cumprido, então ele não precisa cumprir mais nada. Então o atleta Matheus Carvalho recebeu a pena mínima de um jogo já cumprido, convertida em uma advertência pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD. A punição se deu pela expulsão no jogo contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, Matheus Carvalho está liberado para enfrentar o Botafogo na próxima terça-feira no estádio Newton Santos, pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro. E já que a gente falou aqui de Botafogo, né, que é o nosso próximo adversário, o Botafogo joga hoje pela Copa Libertadores, semifinal, e já está praticamente na final, né, porque o Botafogo fez 5-0 no jogo de ida. E caso o Botafogo confirme, né, essa classificação hoje, e o que vai acontecer, a gente já pode cravar que o Botafogo está na final, o Brasileirão terá oficialmente um G7 para a classificação na Taça Libertadores de 2025. Isso ocorre porque em todas as hipóteses de título da Copa do Brasil ou Libertadores, abre-se uma vaga para o Brasileirão de 2024. Então o Botafogo, garantindo hoje a vaga para a final, e aqui já está garantido, né, porque ganhou de 5-0 na ida, o Brasileirão vira G7, mais uma vaga aí para o Vasco brigar na Taça Libertadores. As possibilidades de aumento de vaga no Campeonato Brasileiro são 3, e eu vou trazer aqui para vocês. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o G6 vira G7, porque o Botafogo já está garantido, né, no G6. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, o mesmo acontece pelo mesmo motivo, né? E se o Galo vencer as duas finais, né, Libertadores e Copa do Brasil, também vai abrir uma vaga extra no Brasileirão, porque a vaga que seria da Copa do Brasil vai para o Campeonato Brasileiro, uma vez que o Galo já teria a sua classificação garantida pela Conmebol. Então, pelo regulamento da CBF, caso o campeão da Copa do Brasil já tenha uma vaga garantida, essa vaga vai para o Brasileirão. Enfim, é meio complicado de entender, mas resumindo, o G6 já virou G7 com Botafogo e Atlético indo para a final da Libertadores, beleza? E aí, se acontecer do Flamengo ganhar a Copa do Brasil, pode virar até G8, mas aí a gente não quer também não. Melhor que não. Deixa o Galo ganhar tudo. O Galo ganha a Libertadores, o Galo ganha aí a Copa do Brasil e a gente briga pelo G7. Vamos que vamos. Bom, agora vamos falar de coisa séria aqui, meus amigos, porque o Vasco obteve uma liminar
para suspender as suas execuções por 30 dias. O juiz Paulo Assede Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, suspendeu pelo prazo de 30 dias todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o Vasco e a Vasco SAF, que gera o Futebol Cruzmaltino. A decisão atende o pedido do Vasco diante das consecutivas cobranças de credores que podem afetar as atividades esportivas de modo quase insustentável. Então o Vasco consegue aí esse desafogo na justiça. E o Rafael Viana, que é o diretor financeiro da Vasco SAF, e também o Felipe Carregal, que é o diretor jurídico da Vasco SAF, explicaram essa situação. Bom, o RCL faz parte dessa renegociação. Nos próximos 60 dias nós teremos negociação com esses credores para tentar melhorar o pagamento. Eu sei que é muito ruim para quem espera algo a receber ter que renegociar isso, mas acreditem em mim, é isso, ou o Vasco poderia quebrar, que seria horrível, e você não iria receber nada. Então, é essa visão que tem que ser aceita por todo mundo. Infelizmente é duro, mas é isso. É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia? Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Nenhum. Então tá aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima.